Falar sobre liderança tem sido meu desafio há alguns anos. Mas o que mais você precisa saber sobre o tema liderança? Existem milhares de livros, milhares de autores, falando e discorrendo de diversas formas como melhorar o seu trabalho como um líder, a diferença entre um líder e um chefe, como trabalhar melhor na desenvoltura de suas equipes. O que mais eu posso estar falando para você agora? Bem, pensando nisso, eu resolvi elaborar 7 regras básicas para o seu desenvolvimento como líder exemplar. Sim, o seu desenvolvimento no varejo, para fazer com que de verdade a sua equipe seja produtiva e tenha alta performance. Quer saber mais? Vem comigo nessa reflexão. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto para fazer diferença na sua liderança. Meu nome, Newton Pedreira, especialista em produtividade humana e Master Coach. Bom, a minha promessa para você que está me assistindo, e é um prazer estar com você aqui, é liderança exemplar. Como, a partir da liderança que eu desenvolvo na minha organização, eu posso, de verdade, engajar pessoas dentro da missão, visão e valores. Quando eu chamo um líder exemplar, o líder exemplar é aquele que lidera dando exemplo. Ou você lidera dando exemplo, ou você não serve para ser líder, ponto. Isso é uma premissa básica dentro do critério de uma liderança que tem essa palavra-chave. As pessoas observam tua credibilidade, e isso deve ser uma coisa legítima, o que você se propõe a fazer pelo time, e não pensar como equipe, mas como uma equipe engajada. Como você pode deixar um legado dentro da crise? A gente passou esse ano por uma violência, uma turbulência político-econômica que gerou muitas dificuldades para as empresas, principalmente no varejo. E como a gente sai fortalecido dessa conjuntura econômica, desse cenário, para, com as equipes, engajar resultados mais dinâmicos, projetar pessoas e fazer com que os nossos produtos e serviços estejam muito bem ranqueados. E, principalmente, nós consigamos ter clientes leais à nossa marca, que não busquem baratear exatamente o valor agregado dos nossos produtos e serviços, etc. Como funcionar com a nossa cabeça como verdadeiros líderes nesses desafiantes momentos? Então, é sobre isso que eu queria estar falando com vocês. Eu tenho 18 anos de experiência como consultor, especialista em produtividade humana, e uso as ferramentas de coaching há 18 anos. Tanto que utilizo elas muito bem para líderes, que aproveito até com a minha experiência no varejo, mentorizar algumas ações. Lidar com pessoas não é fácil. Isso eu tenho ouvido por centenas de entrevistas que faço com líderes, principalmente no varejo e outros segmentos no Brasil. As pessoas realmente têm dificuldade com outras, porque elas sabem desenvolver muito bem os seus papéis. Mas quando ela tenta transformar isso para a equipe, aí está o desafio. Eu tenho certeza que você já pensou muitas vezes nisso. Então, como melhorar esse poder da comunicação de uma forma que eu chamo honesta e transparente, para que você possa deixar um legado, para que você possa deixar uma herança de verdade e possa permitir que pessoas enxerguem carreira dentro das organizações, que elas tenham uma visão clara das metas, dos objetivos e que com isso elas angariem resultados eficazes. Bom papo para a gente hoje, né? Então quero que você me acompanhe ao longo dessas apresentações. Eu preferi destacar alguns slides aqui, muito enxutos, mas eu tenho certeza que muito objetivos para a gente chegar exatamente dentro de uma criação de ideia que eu menciono para você aqui, defendida pelos principais gurus da eficácia na liderança em todo o mundo. Inclusive as melhores pesquisas, que são termômetros mundiais, feitas com executivos de ponta dentro das pirâmides organizacionais de diversos formatos, elas apontam exatamente isso que eu venho defendendo há muitos anos. E principalmente uma questão que vocês vão estar vendo mais à frente, que é humanizar o trato. Um líder é humano. A equipe precisa ser bem tratada, ser bem conduzida, ser bem entendida, para que os valores possam ser destacados. Vamos lá.
Eu gosto muito dessa palavra, e eu gosto da força dela. Você pode, com a tua influência, você pode carregar as pessoas positivamente ou negativamente. Esse é um poder que está nas tuas mãos na decisão. Então, o exemplo, como eu estava falando logo no início, deve ser o ápice da liderança. Líder exemplar, lidera pelo exemplo. Exemplo tem mais força do que palavras. Então, as ações que você toma no dia a dia, organizando teus papéis no tempo, potencializando as negociações para ter o formato ganha-ganha, usando a escuta empática, uma conversa mais assertiva para geração e minimizar a questão dos conflitos. Esses que são gaps competenciais claros nas organizações, eles são tremendos facilitadores quando você usa o poder da influência. Quer dizer, você melhora de uma forma exponencial a tua oratória, a tua retórica, o nível das apresentações diante do cliente interno, equipe, e o cliente externo, que é o que sustenta o negócio. Então hoje viver do varejo, se fortalecer do varejo é um baita de um desafio. No Brasil, diante de tudo isso que a gente vive e respira, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aqui, é muito sério. Hoje ser um líder no Brasil mereceria um prêmio Nobel. Então, vocês percebem por aí o quanto é desafiador essa posição. E muitas vezes não foi você que se escolheu para ser líder. Por mérito, você foi, recebeu. A gente sabe muito bem que tem líderes que são criados, né? São pinçados, são promovidos aleatoriamente, sem nenhuma competência. Eles são muito bons individualmente, mas para a formação de equipe e engajamento, ainda tem uma preocupação muito séria de eu-equipe, não equipe engajada para resultados. Bom, outra coisa que eu acredito muito e resolvi aqui estar colocando, a liderança com certeza é fruto de muita disciplina. Então, para ser um líder exemplar, você precisa praticar uma autodisciplina muito poderosa. E é um autoexame, uma profunda análise tua, dos teus papéis, de como são as tuas influências dentro do negócio, da empresa, no segmento, teus papéis também que você desenvolve na sociedade, família, etc. Então, a tua disciplina gera uma honradez, gera o exemplo e gera exatamente uma carga de confiança, que é uma moeda muito forte hoje. É a moeda que as empresas estão buscando nos melhores líderes. E quem deve responder que o líder é você são os olhos da sua equipe. São os olhos de quem te vê. Parece muitas vezes só uma coisa teórica, mas é a maior realidade. Se você perguntar hoje para um membro da tua equipe como é a minha liderança, e você ter realmente a expectativa de um honesto feedback, você vai ver o quanto realmente você tem transformado a vida das pessoas e transformado as experiências dela em resultados. Não criticá-las, não condená-las, cobrá-las, ficar atrás delas com um chicote, mas você tem que ficar na frente delas com uma faixa para receber o melhor delas, comemorar com elas, incentivá-las para que elas realmente sejam grandes, para que elas enxerguem o mercado e tenham N possibilidades de crescimento. É uma missão que eu chamo divina. Ser um líder não é para qualquer um. Então você precisa repensar a tua liderança. Você precisa analisar os pontos que realmente são pontos que têm que ser cruciais para que haja medidas de direções claras, para que haja realmente um ressignificado e você entenda aquilo que te mobiliza a executar esse papel. Não pode cair no automático. Largou no automático, você perde tudo. Todo dia tem que ser um dia de novidades, um dia que você tem que alimentar os liderados e torná-los. O que eu mudei esse conceito é que na empresa hoje não tem colaboradores. Colaboradores é igual a empregados. Você precisa transformar o teu time em participantes, pessoas realmente que façam e se envolvam no negócio da empresa, na matriz do negócio, no core business, estejam focadas, porque aí você vai potencializá-las, vai tirá-las da caixa, para que elas enxerguem o seguinte: o que eu posso inovar, o que eu posso criar melhor, como é que eu posso fazer com que a minha empresa se mantenha ainda ranqueada, que ela permaneça lá, diante de todas essas grandes concorrências, de toda essa situação da tecnologia, etc. Então aí está o papel. E não é um papel pequeno, é um papel grandioso. Então, só para destacar, exemplo, se trabalha com disciplina.
Muito bem, eu queria estar entrando agora no assunto, né? Que aí são 7 dicas práticas da liderança exemplar. Primeiro, eu já estou comentando ser o exemplo. Então, você quando traz o exemplo, essa questão é que mobiliza o líder para treinar o quê? Queria destacar alguns pontos aqui. O respeito, a confiança, a credibilidade, a colaboração. E principalmente, você trabalhar em time com as outras lideranças também da tua empresa. Não adianta você se comunicar bem com a equipe, né? Potencializar a equipe de venda, se você não consegue também ter uma boa entrada e entendimento junto, potencializando a tua comunicação com os outros setores, que também respondem por aquela execução na ponta. Deixa eu falar mais claramente isso. O que adianta eu sou bom líder do meu time se existe um mau líder no outro lado da equipe? Aí você pode me dizer, pô, Newton, mas eu não tenho nada a ver com isso. O problema dele se eu não está executando bem a liderança dele. A minha já dá muito trabalho. Aí que você se engana. Porque quando eu penso na empresa, eu penso nela inteira. E se o sistema não estiver funcionando completo como o corpo humano, meu amigo, você vai ter debilidade. Algum lugar vai falhar e vai deixar você na mão com o que você promete para a tua equipe, para o cliente final, etc. Então, hoje, onde você está dentro da organização, do teu negócio no varejo, é importante você enxergar o time inteiro e você ser o exemplo de práticas disciplinadas para que as pessoas se mobilizem ao encontro do que é ou que deveria ser a missão, visão e valores. Então, isso gera o quê? Engajamento, vai gerar força para que as pessoas sejam arrastadas pelo teu exemplo. Lá embaixo, que você deve estar vendo no rodapé do slide, líderes realizadores igual seguidores motivados. Para ser um líder realizador, é um líder que é um exemplo. Então, é a minha primeira dica aqui, de uma forma bem direta, exemplo. Segunda, prática. Mostrar com segurança o caminho. Apontar o caminho. Eu usei aquela figura no início, o líder apontando a direção no horizonte. Mas como eu vou mostrar com segurança isso? Primeiro eu tenho que acreditar no caminho. Como é que eu vou mostrar o caminho se eu não confio no caminho? Se o caminho não me dá segurança? Vou mandar o quê? O pessoal direto para o precipício? Então, mostrar com clareza. Você vai estimular, como eu estava falando, em inovação e criatividade, a definição de metas claras. Você vai fazer com que as pessoas respondam mais positivamente, com perspectivas sólidas, mesmo até sendo, no curto prazo, com cenários de incertezas, mas você vai trabalhar com objetividade. Como assim, Newton? Vou dar um exemplo claro aqui, mostrar com segurança o caminho. Pensa numa escada. Isso, uma escada. O que a gente enxerga numa escada? Nós já subimos diversas vezes numa escada durante os anos da nossa vida. O que a gente enxerga? O topo da escada são as metas claras, lá onde você quer chegar. E cada degrau tem o seu desafio, tem um tamanho. E cada degrau é um objetivo. Olha que coisa interessante. Então, metas são diferentes de objetivos. Objetivos me levam ao alcance de metas. E aí se cria uma metodologia nessa subida na escada. Esse movimento que você sai do estado atual, que é o início do degrau, e vai para o estado desejado, que é o topo do degrau na tua escada, esse é um processo inteligente de coaching. Mas os degraus são trabalhados entre líder e liderados. Entende a diferença? Não dá para dar um passo maior do que a perna. Não dá para você obrigar uma pessoa que tem uma história de vida a ela ser responsável imediatamente para ter um resultado na tua equipe. Você tem que entender de pessoas. Você tem que gostar de pessoas. Eu costumo dizer que pessoas são meu oxigênio. Então, para você, pessoas são seu oxigênio? Se não forem, você não vai fazer com que elas realmente tenham segurança do caminho e dos desafios que vão ter no caminho. Terceira prática. Essa é a minha prática master. Humanizar o trato. Gente, eu sou um ser humano. Eu mobilizo seres humanos. Se você não humanizar o seu trato a partir de agora, mudar o teu mindset para esse resultado, não adianta nada. Você vai ser um chefe. Você vai ser um mandatário. E ninguém suporta mais seguir chefes. Pessoas que mandam. As pessoas querem que você esteja lado a lado. Entenda a realidade delas, desafie elas, para que elas te deem credibilidade, legitimidade, te deem confiança e você
permita que elas caminhem nesses degraus rumo ao topo. Isso é muito diferente. Eu queria trabalhar um pouco mais aqui, que em geral, as pessoas, raramente, pensa nisso, elas se esforçam, além do necessário, se elas não se sentirem envolvidas emocionalmente. Olha que coisa. Se você não se sente envolvido emocionalmente, você não participa. Então, para humanizar o trato, você precisa ter tato, habilidade, transparência nas relações das dificuldades das pessoas, membros do teu time, e as dificuldades da empresa, para que você consiga negociar isso de uma forma muito transparente, realmente executando uma política ganha-ganha. Humanizar o trato é tudo para que o negócio dê o resultado. Humanizar o trato com o cliente interno, humanizar o trato com o cliente externo. Existiriam N possibilidades e muito menos tempo gasto com ações na justiça, com problemas internos, gaps de comunicação, se a gente conseguisse pelo menos humanizar o trato. Bom, vamos lá na quarta prática. Criar uma visão inspiradora. Então, se eu mostro o caminho com segurança, eu crio uma visão. É uma visão estruturada. Eu defino a visão. Eu faço com que essa visão, ela, como a palavra está dizendo, inspire. Ela de verdade seja um reoxigênio para que a pessoa acredite naquela meta. Ela não tem que reclamar da meta. Ela tem que entender que é possível, que ela pode chegar no resultado. Que o segmento onde ela está inserida pode sim dar um salto quântico, se ela quiser. De verdade. Mas para isso você tem que ser um líder com visão. Se você não tem visão, você não transmite nada. Eu já vi muitos líderes reclamando da empresa para os colegas no mesmo nível hierárquico. Como ele vai fazer com que a equipe... Você joga isso no universo. E o universo responde, gente. Isso é uma realidade. Se você fala mal do negócio, fala mal da empresa, fala mal dos resultados, fala mal da meta, fala mal de tudo, consequentemente, o resultado da tua equipe vai ser catastrófico. Vai ser altamente negativo. Você não consegue repolarizar uma coisa se você polarizou ela negativamente. É muito mais complicado. Então, para criar uma visão inspiradora, você tem que ter o quê? Ser resiliente. Você tem que acreditar que é possível a mudança, que você é um agente da mudança. Você realmente quer trazer experiências. Você permite que as pessoas cresçam e tragam exatamente o que está acontecendo no dia a dia delas. E permita que sempre elas sejam reinsetadas. Então não é aceitar tudo que vem, né? Reclamações, problemas com o cliente, que o preço está isso, que o preço está aquilo outro, que o meu produto não tem adequação. Não, mas ao contrário, você fazer com que isso, quando ela traga o problema, você energize ela ao contrário. Que ela acredite nela. Que ela tenha força no nome dela, da família, dos motivadores dela, e não nos sabotadores. Então, criar uma visão inspiradora está muito dentro do que realmente deve ser a figura do líder exemplar. Muito bom. Manter o foco da equipe na visão. Bom, eu dei a visão, né? Mostrei a escada. Agora eu tenho que ser um realizador para que isso ela possa ter o quê? Um acompanhamento e seja corrigida. Então, assim, eu gosto sempre de sugerir, se tiver que fazer alterações no meio do caminho, não tem que entender que vai ameaçar a meta. Essas alterações, elas podem ser muito benéficas para que haja o quê? O engrandecimento da meta, do negócio, das realizações. Então, não vai mostrar que teve fracasso. As pessoas se concentram muito nessa vibe, né? Não, eu vou fracassar se eu tiver que fazer uma correção de rumo. Grande engano. Você está reacertando o alvo. Você está redimensionando, aproximando, melhorando o plano de voo. Então, o foco da equipe na visão é importantíssimo. Tanto que, quando a gente fala de missão, visão e valores, a visão, dentro desse projeto de estruturação do DNA da empresa, é a única que pode ser mudada. Olha que coisa interessante. Se eu tiver a visão que eu vou ser a maior empresa até 2018 e eu alcancei esse resultado no meu segmento, eu já posso mudar a visão. A missão eu mantenho lá, os valores também, mas a visão ela pode ser alterada, ela pode ser readequada, ela pode ser modernizada, ela pode seguir tendências. Entendem? Entendem isso? É isso que eu quero estar mostrando. Manter o foco.
O foco. Hoje a gente tem um desvio de foco fenomenal. Tudo nos chama atenção. E outra, como líder, eu queria destacar isso com você aqui, nós temos uma crise geracional. Ela está aí viva. Nós temos diversas gerações na nossa equipe. Observa a tua equipe. Você pode ter um baby boomer, ou você ser um XYZ. Gente, como lidar com esses ânimos, com esses egos, com essas compreensões, com imediatismo? Como trabalhar isso com o ser humano? Eis o desafio. Mas manter o foco aceso é uma chama nos olhos das pessoas, fazendo com que haja, não um clone teu, muito pelo contrário, mas que as pessoas vivam e respiram o negócio de uma forma significativa. Sexta, prática da liderança exemplar. Espero que esteja gostando até aqui, né? Desenvolver e capacitar o tempo todo. Isso é a prédica de quem faz. Eu não posso largar no meio do caminho. Eu preciso estar lado a lado. Então, potencializar a cultura do feedback. E existe uma outra também que eu gosto muito, que é ligada ao processo do coach, que é o feed forward. O que significa? O feedback é uma retroalimentação. Eu volto com o que foi combinado. Não é feed bronca, mas é fazer com que haja o quê? Uma energia daquilo. Resgato o que a gente tinha se compromissado e a gente potencializa para o futuro. E quando eu faço essa potencialização para o futuro, se chama feed forward. Mais à frente a gente vai poder estar falando sobre isso, eu tenho alguns materiais que falam sobre isso, e é muito interessante. Bom, desenvolver e capacitar, esse é o meu negócio, é o meu business. Se eu, como líder, eu tenho atenção o tempo todo, não é um dia, e depois uma semana eu largo, aí eu vou cobrar no final do mês. Grande engano. Resultados, se a gente quiser como metas, principalmente no varejo, eles têm um atingimento dentro da primeira quinzena, para você ficar confortável até o final do mês. Eu já vi muitos deixando para a última hora. Na última semana que vai lembrar de fazer uma reunião com a equipe. Aí vai para o campo, vai cobrar, vai fazer o trabalho sozinho. Cansativo, vai estressar. Por que não acompanhar semanalmente, individualmente, manter a porta aberta? Se a pessoa não entra na porta, tu vai atrás dela. Você faz negócios com pessoas. Ouça isso de novo, você faz negócios com pessoas o tempo todo. Não pode largar a pessoa de mão. Você precisa fazer com que ela esteja engajada com você. E por último, amar. Amar pessoas. Celebrar vitórias das pessoas. Pequenas vitórias, não importa. Ela conseguiu, comemora isso. Reconheça. E o reconhecimento muitas vezes não é um reconhecimento financeiro. É uma das iniciativas que eu chamo mais poderosas de engajamento e produtividade. Especialmente no momento de crise que a gente está vivendo. Não pode chegar lá, há 3 anos atrás você tinha um resultado maior. Gente, esse ano é um ano de vitórias. Se a empresa sobreviveu, se você sobreviveu na liderança, se você está tendo equipe, mesmo com a redução, com corte, com tudo, você é um líder vitorioso. Você já tem meus parabéns. Você chegou até aqui. Bravo! Então comemore, não deixe passar nada em branco, não é só aniversário. Você vai comemorar a venda, mesmo que seja uma venda que você ainda acha que não seja significativa. Mas para o score, para tudo do alcance, ela é importantíssima. Então você deve mobilizar e promover o que eu chamaria assim, entre aspas, pequenas comemorações para valorizar as contribuições individuais. Você não faz ideia de quanto isso é contagiante. Você não tem noção, ou já experimentou e não experimenta mais, ou quando começou, eu queria que você lembrasse um pouco da tua liderança, né? Quem foram os líderes? Vamos fazer uma linha do tempo aqui da tua liderança, se você me permite. Quem foram os teus líderes? Os líderes que motivaram você a fazer o que você faz hoje, porque você modelou eles. No tempo você modelou eles. O que você fez de diferença para que as pessoas, hoje no teu time, possam seguir o teu exemplo? Porque se eu tive líderes exemplares, eu tenho que analisar o seguinte, bom, quais eram os pontos positivos e pontos negativos desses líderes? E como eu devo modelar corretamente a minha liderança? Porque se eu não conheço e não reconheço a historicidade da minha liderança, eu não tenho força nenhuma para deixar um legado. Entende o que eu estou falando? Se você quiser deixar um legado hoje para a tua equipe, e para você mesmo, para que você seja lembrado, olha, daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30 anos, como
as pessoas vão lembrar de você? Um chefe? Um totalizador? Um mandão? O que você acha? Onde você quer estar na lembrança delas? Se você não amar as pessoas, humanizar o trato, e essa é a bandeira que eu sempre vou estar mencionando o tempo todo, e eu tenho 18 anos mencionando essa bandeira incansavelmente. Se você não gosta de pessoas, por favor, não seja líder. Mas se você gosta de pessoas, ame-as, respeite-as, faça com que elas executem melhor, faça com que elas possam lhe substituir, para que você possa crescer em carreira também. E se a empresa não oferecer mais carreira, vai buscar uma carreira, vai buscar a tua consultoria, vai ser empreendedor, vai fazer qualquer coisa, mas não empate a vida das pessoas. Não bote um ponto final onde você pode usar reticências. As pessoas têm muito mais a oferecer. E muitas vezes você está acomodado no tempo e fazendo aquilo que somente lhe interessa. Cumprindo as metas, sabendo o que vai acontecer e fazendo muito pouco da sua parte, da sua iniciativa. Gostaria realmente aqui de deixar claro nesse encontro, espero que você tenha gostado dessas 7 práticas da liderança exemplar e deixo um até breve com os meus contatos, Newton Pedreira, aqui meus 2 e-mails, meu telefone com WhatsApp. Espero que a gente possa manter um contato, uma sintonia. Em breve eu estou lançando um e-book, que vai ser um e-book gratuito, e esse e-book eu estou trabalhando algumas ferramentas de coaching para líderes. Eu mesmo, com estudo direto, usando a minha própria metodologia, eu redimensionei essas ferramentas, 3 ferramentas que muitos coaches utilizam no Brasil hoje, lideranças, muitas até que eu introduzi. E eu tenho certeza que você vai gostar muito disso. Se realmente você se interessar, você pode me pedir esse material, ou qualquer outro material, eu quero me colocar à tua disposição. Tem muitos livros que eu leio de liderança, e tem muitos autores que são verdadeiros pesquisadores da liderança no mundo e no Brasil, que eu recomendo nos meus materiais, né, exatamente nas minhas referências bibliográficas, e no que as pessoas me pedem, muitas vezes nos grupos, nos fóruns de discussão que eu tenho, né, ou que me chamam, as pessoas me pedem: Newton, e sobre determinados autores, o que você me fala? Geralmente eu sempre uso autores renomados, pessoas que realmente fizeram a diferença na minha liderança durante essa minha estrada, e eu recomendo elas muito fortemente. Se realmente você quiser saber mais sobre liderança, primeiro eu te aconselho a esvaziar o copo. Um bom líder esvazia o copo. Sabedoria oriental. Com o copo vazio você vai recolher muita coisa, muitas informações. Outra coisa, mentoria a gente aprende até com crianças. Então mentoria não é só para, não, tem que ser um sábio, né? A gente projeta o mentor como um grande sábio. E muitas vezes ao nosso redor existem mentores nos falando coisas tão importantes para o nosso crescimento na carreira, principalmente para ter uma liderança exemplar, que a gente larga de mão e não aceita. Então, ouça, confie naquilo que você acredita, no seu melhor. Acredite em você. Não escute os seus temores. Procure acreditar na sua liderança. Isso vai fazer toda a diferença. Então, um grande abraço, até breve. Espero que você tenha gostado e aguardo os comentários via WhatsApp ou por e-mail. Se sintam à vontade também nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Eu tenho presença e tenho alguns que fiz durante essa minha carreira. Amigos. Porque eu sempre me preocupei muito em tratar muito bem, desde lá, a pessoa que limpa o chão até o dono do negócio. O estagiário que hoje virou um diretor, né? Tanto tempo. Então eu tenho muitas pessoas que realmente têm boas histórias, bons cases de resultados brilhantes, porque realmente elas decidiram investir nelas e se capacitarem mais para que elas amassem as pessoas e humanizassem o trato. Grande abraço, sucesso, estamos juntos, bons ventos.